Um filósofo estava caindo em desuso. Era muito comum você ver cursos de filosofia com poucos inscritos e até mesmo a dificuldade de encontrar pessoas que estavam trabalhando com a filosofia em si, com exceção dos professores nas escolas e nas universidades. No entanto, a filosofia nunca deixou de existir e nunca deixou de ser importante, embora a sua importância e a sua existência não estivessem no centro da atenção das pessoas. Hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, a profissão de filósofo tem se tornado cada vez mais relevante. E isso porque, se mesmo que a inteligência artificial ela cresça em função dos conhecimentos da psicologia, usando um modelo de reforço para que ela aprenda situações novas, é a filosofia que ajuda a inteligência artificial a embasar o que é ético e o que é moral e como esse sistema de inteligência artificial deve então ser criado a fim dele não reproduzir ou fortalecer uns padrões sociais nocivos à própria sociedade. Afinal de contas, seguindo o modelo da psicologia, na qual a interação entre o ser humano e a inteligência artificial ensina para a inteligência artificial o que é mais desejável do ponto de vista dos seres humanos, precisamos refletir que esse uso, quando ele é feito, né, pela maioria de pessoas que representam algum tipo de estereótipo ou de algum tipo de opinião preconceituosa, vai fazer com que a inteligência artificial se torne estereotipada ou preconceituosa. E dado o fato de que muitas pessoas e empresas têm utilizado a inteligência artificial, o importante é que os resultados que essa inteligência artificial tragam não fortaleça alguns preconceitos e discriminações que já temos e que talvez, né, de uma maneira ou outra, sempre estarão presentes e por isso sempre devem ser combatidas. Para você entender o que eu estou falando, faça uma pesquisa na inteligência artificial sobre algum tema pedindo uma figura humana dentro desse tema. Por exemplo, crie uma imagem para mim que represente uma pessoa dessa religião, que represente uma pessoa dessa etnia, desse espaço, dessa profissão. E você vai perceber que existe um padrão de pessoa que a inteligência artificial traz. Dessa forma, lógico, né, que ela precisa de alguma maneira trazer algum parâmetro. Afinal de contas, uma pessoa é uma pessoa, vai ter lá as suas características. O problema é quando é sempre a mesma característica representando algum outro ponto que pode ser diverso para qualquer pessoa. Então, quando o filósofo entra em ação para poder analisar a maneira como esse algoritmo é construído, a maneira como esse código faz para ler o desejo do humano por trás do computador, é de suma importância para que então a inteligência artificial ajude o ser humano a obter uma informação mais verdadeira, mais concisa e livre de outros pontos que vão reforçar opiniões que não são boas para nós como um todo. Então, é a filosofia utilizando dessa abordagem reflexiva e crítica para trazer de uma forma prática uma discussão de um assunto que é tão atual, que é tão emergente, fazendo então com que essa reflexão filosófica que aconteceu a priori e que se mantém atualizada tenha de fato um impacto na sociedade. E isso é muito interessante, porque a filosofia, por muito tempo, se preocupava com questões que estava presente apenas na elite. Então, eram reflexões, movimentos, concepções que dificilmente chegariam até a população de modo geral, salvo, claro, algumas exceções, como Karl Marx, que trazia toda uma reflexão a respeito do trabalhador. Mas os trabalhadores em si não tinham acesso ou não tinham condições de compreender o que ele estava escrevendo, né? Então, ainda assim, era uma escrita para as pessoas que eram altamente letradas, dentro ali da academia, e hoje, qualquer pessoa pode utilizar a inteligência artificial. Então, é importante
desse ponto de vista, que a filosofia de fato se aproprie dessa profissão, dessa atuação, e assim ela consiga fazer com que uma ferramenta que chega para todos, embora nem todos saibam usar, chegue de uma maneira saudável e não de uma maneira nociva, fortalecendo aí uma série de questões que nós já tentamos mitigar há muito tempo. Essa é uma nova profissão importante, presente e possível para todos aqueles, então, que se deleitam dentro da área da filosofia da moral.